economia você fala sobre base monetária ou circulação de moeda, você está pensando em quanto de dinheiro que existe na economia. Primeiro termo, o que é real, né? Algo real é algo acima da inflação. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e hoje a gente decidiu fazer um episódio um pouco diferente, com um viés mais educacional, para desmistificar alguns conceitos do universo da economia. Isso porque quem acompanha o mercado sabe que muitas vezes a gente acaba se deparando com termos técnicos e que às vezes dão a sensação, nos investidores em geral, que os economistas se comunicam num dialeto paralelo, que tem até nome, que é o famoso economês. Mas, para ajudar a desmistificar esses principais termos econômicos, hoje o nosso convidado é o Matheus Rachu, Portfólio Specialist na Itaú Asset. Então, vamos lá, Matheus, seja bem-vindo ao Mind Asset mais uma vez, você que já está se tornando figurinha carimbada aqui no nosso podcast, né? Legal, Clarinha, adoro vir aqui, é sempre bom tentar traduzir um pouco desse nosso economês, dessa nossa língua diferente no mercado financeiro para todo mundo. Acho que o pessoal vai gostar. Fico bem feliz de vir aqui falar mais uma vez no podcast da Mind Asset, super legal. Boa, então vamos lá. Bom, para a gente começar a nossa conversa, acho que de uma forma mais ampla e abrangente, acho que a gente pode partir das definições de política fiscal e política monetária. Então conta pra gente o que cada uma delas representa e quais são as suas funções. A gente fala bastante sobre isso e lê nos jornais, política fiscal, política monetária, só que muitas vezes as pessoas acham que isso é a mesma coisa, que tá debaixo do mesmo ente que define o que é a política fiscal, o que é a política monetária, só que na verdade, quando a gente pensa em política fiscal, a gente está pensando mais no governo e nas contas públicas, e quando a gente pensa em política monetária, pensando no Banco Central e na atitude do Banco Central. Então, assim, pensando sobre política fiscal, para entender isso, a gente tem que entender como que funciona e de onde vem o dinheiro do governo. Então, pensando em duas fontes básicas de arrecadação do governo, acho que a primeira é impostos e títulos públicos, Então, assim, a primeira forma de arrecadação é a arrecadação de impostos. Então, a gente paga impostos, seja através dos bens que nós compramos, seja através do imposto de renda. Então, diversas formas de arrecadação do governo, e o governo, com isso, vai compondo o seu caixa. E aí, uma segunda forma principal de arrecadação do governo é através de títulos públicos. Então, o governo emite títulos públicos e, com isso, ele consegue arrecadar dinheiro para o seu caixa. Então, com essa emissão de títulos e com essa arrecadação de impostos, o governo compõe o seu caixa e aí ele age com política fiscal, Então, ele injeta mais ou menos dinheiro na economia através da política fiscal, ele faz uma diversidade de atitudes para tentar estimular a economia ou não, para tentar fazer com que a máquina econômica gire, e com isso você acaba tendo a política fiscal agindo como uma forma de expandir a economia ou de retrair a economia. E aí, quando você olha para a política monetária ela vem como um instrumento do Banco Central. Então, o Banco Central é uma entidade que hoje é independente, e que existe em diversos lugares do mundo. E o Banco Central, ele faz a política monetária controlando a quantidade de dinheiro na economia, Então, o Banco Central, tudo que ele faz está relacionado ao dinheiro e à circulação de moeda, Então, quando você vê no economês, você fala sobre base monetária ou circulação de moeda, você está pensando em quanto de dinheiro que existe na economia. E aí a gente usa bastante o termo de liquidez. Então, sempre que a gente fala, tem mais liquidez ou tem menos liquidez, então o Banco Central está sempre tentando, quando a gente fala mais liquidez, você tem mais dinheiro rolando na economia, e menos liquidez, menos dinheiro rodando na economia. Então, o cenário mais líquido, se a gente for pensar, por exemplo,
tem aquela analogia, né? Abriu a torneirinha, né? Então, assim, o Banco Central diminuiu os juros ou também emitiu moeda, abriu a torneirinha, né? Então, quer dizer que pensa numa banheira, né? Então, você abre a torneira e enche a banheira de água, fica mais líquido, né? Então, tem mais dinheiro na economia. E aí, se você fecha a torneirinha, você torna tudo menos líquido, tem menos dinheiro na economia, né? Então, basicamente, o que o Banco Central faz é que, controlando a taxa de juros, controlando a Selic, ele faz controle geral do preço na economia como um todo, de uma forma em que, quando a gente pensa em Selic, quando a gente pensa em CDI, né, a Selic é a taxa básica de juros que é definida pelo Banco Central e, por exemplo, o CDI, que é o juros interbancário, está ligado à Selic, né? Então, quando o Banco Central reduz a Selic, também se reduz o CDI, e aí essa taxa utilizada como base entre os bancos e como base para empréstimos, então reduzindo a Selic, por exemplo, o Banco Central reduz indiretamente o CDI ou diversos outros índices que são usados para precificar contratos, e com isso você tem mais acesso a dinheiro na economia, mais liquidez, como a gente fala, e aí você libera, né, dinheiro na economia. E aí, se você sobe a Selic, né, se o Banco Central sobe a Selic, você tem menor liquidez, como a gente fala, na economia, e aí existe menos dinheiro liberado na economia, né, tentando traduzir de forma bem simples, né, esse conceito. Legal, então vários termos e bordões já aqui pra gente, né? Bom, se a gente der um zoom agora na política fiscal, pelo que você trouxe aqui, né, a gente também ouve muito falar sobre déficit e superávit, e também estímulos fiscais, que é o que você colocou. Você pode conceituar esses dois termos Sim. aqui pra gente, como eles estão relacionados? Sim, a gente escuta muito falar isso, e muito no Brasil, né? E assim, o mundo todo tá de olho na parte fiscal, seja no Brasil, seja em outros lugares, porque acho que dá para fazer uma analogia do governo com a gente, né? Então, assim, o governo é um ente público, né? É o governo. Como a gente falou lá em cima, ele arrecada dinheiro e ele também gasta dinheiro, seja com os funcionários públicos, com as obras realizadas na cidade ou com auxílios e tal. E aí, se a gente pensar na nossa vida, né, a gente recebe salário e aí a gente gasta o salário no dia a dia. Se a gente gastar mais do que o nosso salário, a gente fica negativo, a gente faz um déficit, né? Mesma coisa o governo. Se o governo gastar mais do que o que ele arrecada, ele faz um déficit, né? E se a gente recebe um salário e a gente gasta menos do que esse salário, a gente é um superavitário, né? A gente fez um superávit. Então, no fim do dia, é um balanço. Lembra que naquele nosso episódio que a gente falou aqui sobre os insights do economista, né? E a gente falou muito sobre o papel do economista e sobre pensar na escassez, né? Os recursos são escassos e a gente tem que pensar onde melhor colocar eles, dado que eles acabam, né? E aí isso também é algo que faz parte desse ambiente de escassez. Então, você tem um dinheiro que você arrecada, e aí você precisa pensar onde colocar esse dinheiro para não ser sempre deficitário. E aí, se você é sempre deficitário, existem algumas formas de você tentar cobrir esse déficit, né? Mas você acaba, no fim das contas, gerando mais dívida, né? Tendo que emitir mais dívida. E quando você emite essa dívida você vai cobrar ela por uma taxa, seja Selic ou seja outra taxa. E aí acaba que você carrega mais dívida no balanço do governo, né? Então, quando a gente fala também balanço do governo ou balanço do Banco Central, a gente está falando que o balanço do governo é todo esse total de dívida que ele tem lá dentro, né? Essa compensação entre arrecadação e dívida. E aí, quando você pensa aqui, falando um pouco sobre o Banco Central, né? Balanço do Banco Central também é a quantidade de títulos que ele compra para tentar tornar o ambiente mais ou menos líquido, tá? Então, assim, falando sobre fiscal especificamente, aí sempre vem a pergunta, né? Mas por que então a gente não faz um déficit para sempre, né? Vamos fazer um monte de déficit e a gente vai colocando mais dinheiro na economia. Se você faz isso, você gera muito mais inflação, né? E aí você acaba perdendo o poder de compra das famílias no longo prazo, você acaba elevando o risco do país, né? Então aí um outro termo que a gente usa, né? Risco país. Então seu país começa a ser menos solvente, né? Como a gente fala. Então você acaba tendo mais déficit, então gastando mais, emitindo mais dívida. Essa dívida custa juros, né? E aí o seu país ele fica menos solvente, né? Mais insolvente. Então ele fica com mais possibilidade de quebrar, né? Entre aspas. E aí isso
ter essa dívida ascendente, gerando tantos déficits e tal, é ruim para o longo prazo. E se a gente pensar, por exemplo, em efeitos colaterais disso, uma dívida muito alta, um déficit constante, também eleva, né, elevando o risco do país, eleva a taxa de câmbio, isso gera mais inflação de forma indireta. Então, assim, é interessante porque na economia uma coisa leva a outra, né? E aí a gente acaba tendo toda essa cascata aí de consequências dessas políticas e de todos esses termos aí que a gente já citou aqui dentro da resposta, tá? E aí só para citar um outro termo que é muito usado, que muita gente fala, resultado, não vou entrar em detalhes tão específicos, mas muita gente fala sobre resultado primário, resultado nominal, tá? Então, assim, resultado primário, basicamente, é a diferença entre receitas e despesas. E aí, resultado nominal, você coloca nessa conta o pagamento de juros da dívida, tá? Então, é um pouco desses termos que vocês devem escutar bastante por aí e que permeiam toda a parte de política fiscal, pensando nos termos principais, tá? E é interessante também, quando a gente fala, né, entender essas conexões, como você trouxe aqui, né? Tudo tá relacionado e conectado. Então, acho que um diferencial para quem quer se aprofundar ainda mais é entender como essas terminologias e estímulos e variáveis se conectam, né? Exato, exatamente. E fazendo um parênteses aqui, você também trouxe a dica do nosso episódio 29 da segunda temporada. Então, para os nossos ouvintes que querem se aprofundar ali no papel de um economista em assets e em geral, né, como é o dia a dia, não deixem de conferir esse episódio. E voltando agora, Matheus, fazendo o outro lado, né, o lado da política monetária. Acho que aperto e afrouxamento monetário são dois dos termos campeões de menção e de dúvida, né? Acho que especialmente na época, enfim, da pandemia, as consequências, né, que a gente teve ali, muito foi se falado sobre essa dinâmica. Então, como é que a gente pode entender isso de uma maneira simples? Sim, é muito legal. E aqui eu já vou colocar outro termo que é super interessante para a gente entender a atuação do Banco Central, que é taxa neutra de juros, né? Então, assim, acho que tem diversos termos dentro de um assunto aqui, né? Que a gente fala sobre taxa neutra, a gente fala sobre taxa de juros neutra real, né? Então, assim, vamos explicar um pouquinho tudo o que é isso daí. Então, assim, quando a gente pensa em economia, né? Economista pensando, ele sempre vai olhar para o que é neutro, né? E aí, o que é neutro, né? É aquele ponto que é um estado da natureza, ali é um ponto em alguma variável ou em algo que a gente está buscando observar, que não gera impacto em outra variável, né? Então, por exemplo, taxa de juro real neutra, né? Então, primeiro termo, o que é a parte, o que é real, né? Algo real é algo acima da inflação, né? Então, assim, qual que é a taxa de juro real que é neutra no longo prazo, né? Então, assim, o quanto de juros acima da inflação a gente precisa pagar para que isso seja neutro no longo prazo, no sentido de que isso não gere inflação, nem gere deflação, e isso não gere um PIB acima do seu PIB potencial ou gere um PIB abaixo do PIB potencial, né? Então, assim, a gente fala, isso daí é interessante porque é não observável, né? Você tem que fazer diversos modelos e tentar tirar o que é essa taxa de juro neutra real, né? Então, você fala assim, para o longo prazo, esse nível de juros acima da inflação não vai me gerar inflação no final do dia e não vai me gerar um PIB que seja abaixo acima do PIB potencial, né? E aí o Banco Central ele vai olhar sempre isso. E o Banco Central ele entende que ele faz a conta dele, ele olha para o que é projetado de inflação, ele olha para essa taxa de juro que ele projetou neutra, e aí ele fala, dado as projeções de inflação, eu quero ficar acima ou eu quero ficar abaixo dessa taxa de juros neutra, né? Se ele ficar acima dessa taxa de juros neutra, ele está apertando as condições financeiras, está apertando a economia, né? Ele está sendo restritivo. Então ele está fazendo com que essa Selic, né, que ele definiu, fique acima do que é a neutra, e aí ficando acima da neutra, as pessoas vão consumir menos, as empresas vão olhar para essa taxa e vão preferir fazer um investimento em vez de fazer outros projetos, e daí a atividade retorna ao que seria um normal e a inflação retorna ao que seria um normal indo para baixo, né? Se o Banco Central está abaixo dessa taxa neutra,
ele está mais frouxo, né? Ele está afrouxando a economia, ele está fazendo uma política monetária expansionista, né? Ele está expandindo o que tem de dinheiro na economia. E aí, expandindo o que tem de dinheiro na economia, você falando de forma bem simples, né? Ele está gerando mais atividade econômica e isso vai gerar mais inflação, né? E aí ele olha para o que ele vai buscar no longo prazo, que é a meta de inflação que é definida pelo Conselho Monetário, né? Pelo CNN. E aí, no longo prazo, ele vai buscar aquela meta e aí ele vai olhar onde ele deve estar com os juros, olhando para isso, olhando para a atividade também, né? O hiato da atividade que a gente fala, a diferença da atividade de hoje para a atividade potencial, né? Então, se a gente está muito longe desse ponto ou não. E aí é importante dizer que esse papel do Banco Central é fundamental para a economia, né? E para a saúde econômica. Então, quando você pensa em inflação, uma inflação elevada, por exemplo, afeta o poder de compra, né? Então você vai... E aí isso é interessante porque uma inflação elevada, ela vai afetar muito mais pessoas pobres, por exemplo, né? Então assim, pessoas têm um salário muito baixo, né? E acabam não tendo salário no final do mês, né? Sobrando para fazer algumas outras coisas, a inflação pega em cheio essa população, né? Então assim, afeta a distribuição de renda, a inflação, afeta o poder de compra e torna o futuro em todo mais incerto, né? Então a inflação elevada não é bom para a economia, é uma inflação muito elevada e o Banco Central está sempre buscando fazer frente a isso, sendo expansionista ou contracionista, né? Sendo mais forte contra a inflação, então mais apertado ou mais frouxo, né? Mais afrouxado. Legal, deu para entender, Matheus. E aproveitando aqui que você tocou no tema de inflação, acho que você trouxe um conceito também que gera dúvida ali no dia a dia, que é o conceito de deflação. Sim. Como você explica aqui de uma maneira simplificada também? Não, isso assim, é engraçado porque muitas vezes, e é sempre legal, por exemplo, o ouvinte acompanhar nossos relatórios, acompanhar nossos vídeos no Instagram ou por dentro do cenário, porque muitas vezes você sai um índice, né, sai o IPCA, por exemplo. E aí o que é o IPCA, né? Seria impossível para o governo, para o IBGE lá, né, acompanhar todos os preços de todos os produtos na economia, né? Então, o que se faz é que se constrói cestas, então é feita uma pesquisa de orçamento familiar, né? E essa pesquisa de orçamento familiar mostra quanto que, na média das pessoas, né, cada item tem de relevância, e aí é feita uma cesta, então uma cesta que tem serviços, alimentos, bens industriais e tal. Essa cesta, a base que é usada como meta para o Banco Central é o IPCA, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E aí esse IPCA sai, né, ele é divulgado, e aí se mede qual que é a variação da inflação no mês, no ano e tal. E aí você pode observar uma inflação, que é um aumento generalizado de preços, né, então esses preços crescendo de forma generalizada. Você pode observar uma desinflação, que é eles ainda crescendo, mas de forma menor do que o mês anterior. Então, por exemplo, você teve uma inflação de 10% no mês, e aí depois no outro você teve uma de 9%. Isso é uma desinflação, né? Continua se inflando os preços, mas de forma mais devagar, né? Perdendo velocidade. E aí uma deflação é quando isso é negativo. Então, quando você tem, por exemplo, uma inflação negativa, né? Então, de um mês para o outro, a variação foi menos 2%. Então, aí é deflação, tá? E aí, muitas vezes, a gente toma muito cuidado aqui, como gestor, né? Como economista, de olhar isso de forma crítica, né? Então, às vezes, você, por exemplo, tem um IPCA que sai com uma inflação gigante, né? Então com muita inflação, mas aí quando você vai e olha lá dentro, algumas coisas tiveram deflação, a inflação veio muito forte por conta de algumas coisas mais voláteis, e daí a gente vem para um outro termo que é o termo de núcleos da inflação, por exemplo. Então quando a gente olha para o núcleo da inflação, a gente está excluindo coisas voláteis, como por exemplo alimentos, como por exemplo energia. Então a gente convive com todos esses termos, né? E aí outra coisa que também a gente sempre fala, que é um pouco da postura do Banco Central perante essa inflação. Em outros episódios, no episódio que a gente fez que o Fernando Cavalletti veio aqui, falou sobre termos de mercado, né? Ele falou um pouquinho sobre ROC, Dove, né? Então assim, o Banco Central ROC é um Banco Central que vai olhar para esses dados de inflação, deflação, desinflação, e ele vai ter uma postura mais forte para esses dados, né? Então assim, quando o Banco Central está ROC, ele está olhando de forma mais forte para a inflação, querendo levar a inflação subir mais juros, né? Levar a inflação mais rápido para a meta, e o mais Dove
está mais ok com a inflação, está mais flexível, né, com a inflação do que em outros momentos. E também tem um episódio aí do Fernando Cavalletti falando bastante sobre isso. Legal. Outra indicação aqui para os nossos ouvintes. E, Matheus, quando a gente olha sobre, enfim, as análises, né, econômicas, a gente também se depara com alguns termos como credibilidade e ancoragem. Sim. O que eles dois significam? Legal. E essas coisas estão muito relacionadas, né? Assim, quando você fala em ancoragem, você pensa... E aí pode ter ancoragem para diversos lugares da economia, de mercado e tal. Mas a ancoragem, você pensa mesmo numa âncora, né, de navio, assim. Então, quando você tem por exemplo, ancoragem, uma expectativa de inflação ancorada, o que isso quer dizer, né? Que as pessoas vão olhar para a inflação, mas elas vão olhar bastante para o longo prazo e vão falar, eu acredito no Banco Central, então é o Banco Central que tem credibilidade, né? As pessoas acreditam que o que ele vai fazer vai levar a inflação para a meta, então mesmo com a inflação hoje alta, as pessoas têm uma expectativa ancorada de que isso no futuro vai se convergir ali para a meta de inflação, né? E aí lugares que têm uma expectativa de inflação mais desancorada, vai ser mais difícil o trabalho do Banco Central, né? Porque e aí essa credibilidade, né, tem como o Banco Central busca com credibilidade trazer essa ancoragem, né? Então você ter um Banco Central crível é muito importante porque você acredita na atitude do Banco Central, você acredita no que ele está falando, né? E aí de acordo com quem são os dirigentes do Banco Central, qual país e tal, todo o ambiente. Você vai ter países com maior credibilidade do Banco Central, outros países com menores, mas sempre assim, a busca por credibilidade é algo muito importante quando você fala em política monetária e em Banco Central. Tá? Certo. Bom, então a gente já está partindo aqui quase para o encerramento do nosso papo, mas eu ainda queria tocar em alguns conceitos específicos aqui. Então, quando a gente fala ali, né, se vocês acompanham a divulgação de muitos dados, indicadores, relatórios e comunicados também. Então, quando a gente fala de Banco Central, a gente tem os comunicados, a ata do Copom, o relatório trimestral de inflação, muita coisa. Então, eu queria que você desse um panorama geral sobre esses comunicados e relatórios, né? E como vocês utilizam isso na prática. Sim, legal. E aí assim, vai ter para o Brasil, vai ter para os Estados Unidos, para diversos... Cada país tem o seu modo de comunicar. E aí até é interessante porque aqui no Brasil houve, em 2016, uma mudança bem grande de comunicação para uma comunicação mais clara do Banco Central, quando o Ilan entrou no governo, né? Então, assim, o que a gente tinha antes de 2016? A gente tinha uma comunicação que era uma nota do Banco Central que saía para o mercado, falando sobre qual era a decisão dele, mas de forma muito rápida, assim, Banco Central subiu tanto de juros por causa disso, acabou. E rápido, assim, um parágrafo. E aí depois vinha uma ata, e a ata bem extensa, explicando tudo e tal. Quando o Ilan entrou, ele mudou isso de forma muito positiva para um comunicado, né? Então, em vez de sair essa nota, e como é hoje, né? Sai um comunicado bem de 1 a 2 páginas, assim, sai um comunicado maior e escrito de uma forma clara sobre pontos que o Banco Central levou em consideração para tomar a sua decisão, então sobre o mercado externo, sobre a inflação, as expectativas de inflação. Ele mostra quais são os modelos dele de inflação também e o que ele está projetando para frente. E aí a decisão de política monetária em si, né? E aí o que a gente faz é analisar todos esses documentos, né? Então, primeiro, comunicado do Banco Central, então o comunicado sai, e e a gente tem clareza sobre qual foi a decisão. Depois sai uma ata na semana seguinte, né, e essa ata com maior desmembramento da decisão como um todo, a gente tem uma decisão, né, que foi uma decisão que a gente julga, né, olhando pelo mercado, uma decisão que foi mais ROC, que foi mais Dove. A gente analisa se o Banco Central com essa comunicação mudou ou não o tom, né, dele, e com isso a gente observa quais são os possíveis impactos para o mercado, né? Então, se a gente olha através de um comunicado, através de uma ata, que o Banco Central talvez está um pouco mais rock do que o que a gente imaginava, a gente faz certas posições no mercado para tentar capturar esse movimento, né? E aí essa é uma arte de sempre ficar... o Banco Central
comunica da melhor forma possível, né, quais são as futuras políticas dele, e aí a gente vai analisando passo a passo, né, quais são as mudanças de cabeça do Banco Central. E aí, por exemplo, né, algo que foi muito interessante, a última reunião nos Estados Unidos, né, então assim, nos Estados Unidos a gente teve uma reunião recente em que, quando se comunicou por escrito ali, né, qual que era a decisão de juros nos Estados Unidos, ele falou que ele iria talvez diminuir a velocidade, né, de alta de juros, e daí o mercado teve uma reação. E depois, nos Estados Unidos, você tem também um speech, né? Então o dirigente do Banco Central vai e fala a público e responde perguntas e fala a público sobre a decisão dele. E aí lá ele coloca ainda uma posição forte sobre a inflação, então ele também calibra com o que ele vai falar, né? E aí no Brasil a gente não tem esse speech depois da reunião, mas a gente tem, ao longo do tempo, né, os dirigentes do Banco Central vão falar com agentes do mercado, falar com a mídia, e aí a gente vai calibrando, né, o que a gente leu, o que tem de projeção, e também para o que eles estão falando, para qual a gente acha que vai ser o próximo movimento do Banco Central, ou os próximos, para poder ganhar dinheiro com isso, olhando para a possível reação do mercado para esses movimentos, tá? Então é um pouco isso tudo que a gente analisa. E relatório trimestral de inflação a cada 3 meses, como o nome mesmo fala, né? Com bastante detalhe aí sobre projeções e sobre visão de mundo do Banco Central, tá? Certo, e só para dar o contexto aqui, o Ilan, ele foi presidente do Banco Central de 2016 a 2019. E aí, Matheus, é engraçado porque, assim, você fala e traz, né? Mas é um trabalho minucioso também, porque às vezes uma palavra, ela também traz um novo olhar, um novo significado também, né? Então... E assim, o Banco Central, ele sabe quais palavras ele usa, que o mercado entende como uma postura mais rock, uma postura mais dove. Então ele acaba colocando palavrinhas na sua comunicação, que tenta indicar para o mercado qual é a visão dele dos próximos passos, né? Então, assim, por exemplo, se o Banco Central fala assim, a gente está fazendo uma restrição monetária agora, elevou os juros para tantos por cento, porque estamos preocupados com a inflação, sei lá, falando alguma coisa super simples, né? Mas aí depois ele solta assim, a gente subiu juros para fazer uma restrição monetária porque, neste momento, estamos preocupados com a inflação. Aí já muda. Putz, esse nesse momento quer dizer o quê? Né? Esse nesse momento quer dizer que ele acha passageira essa inflação, então é só agora? Então, assim, a gente fica sempre ali lendo e tentando entender o que o Banco Central está passando de mensagem, né? Para construir essa sua credibilidade. Com certeza. É sutil, mas é importante. Sutil, demais. Mas muda tudo. Com certeza, exatamente. Já encerrando aqui, eu não posso perder a oportunidade de perguntar para você sobre alguma indicação ou algum conselho para os nossos ouvintes que querem se aprofundar mais em conceitos, em terminologias e nesse mundo, né, dos economistas e do economês, como a gente trouxe aqui. O que você sugere? Legal. Acho que assim, a primeira coisa que é muito legal é que a gente acabou de ter o evento Perspectivas, né? E no evento Perspectivas teve um painel sobre economia lá, até com o Diogo, que é um dos membros do Banco Central. Lá vocês vão ver um monte desses termos rolando no painel, né? E aí uma coisa que me perguntam bastante também, que livro eu posso ler, que seja simples, né, para eu entender economia. Eu acho que tem um livro legal que até um jornalista que escreve, não é um economista, né? Então, assim, a linguagem é super simples e com coisas curiosas sobre como foi formado o mercado, como foi formado alguns conceitos econômicos, que é um livro que chama Crash, que é Alexandre Verzignazzi, é o nome do autor. E esse livro Crash eu acho que é bem legal para quem quer de forma muito simples entender alguns conceitos e até saber sobre algumas coisas curiosas dentro da economia, sem nada de economês lá dentro do livro. Então, assim, acho que é bem simples para todo mundo que quiser ter acesso a histórias diferentes e conceitos econômicos. Maravilha! Então, fechamos por hoje. Matheus, foi excelente. Eu acho que foi realmente uma aula para os nossos ouvintes. Você tocou em muitos termos e conceitos importantes, né, para quem quer acompanhar a economia no dia a dia, tendo um maior entendimento e profundidade. Fica o conselho aqui para os nossos ouvintes também que ouçam e reouçam o episódio, porque
Tem muito conteúdo aqui em cada uma dessas respostas aqui, perguntas que a gente tratou. Então, Matheus, muito obrigada pela sua participação no Mind Asset e a gente se vê numa próxima aí, hein? Obrigado a vocês. Claro, quando quiserem eu tô aí. Adoro esse papo aqui com vocês. Maravilha. Então, para você, nosso ouvinte, que ainda não segue o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida, aproveita e já aperta o follow para você ficar por dentro dos nossos novos episódios e também nas nossas redes sociais, que você conta com conteúdos diários. Então, a gente se vê numa próxima também.